Boa noite, meu nome é Marcel Amorim, hoje é dia 29 de março de 2020. Bem, foto de Brasília, porque nesse momento nós estamos também tentando colocar isso para o grande público. Trabalho com tecnologia, sou economista, trabalho com inovação e nas últimas 3 semanas nós temos trabalhado com diversos players pelo mundo para poder colocar informações corretas aqui no Brasil. Estamos olhando as questões das fake news, etc. Mas como a questão econômica acabou sendo algo muito relevante no momento, nós colocamos alguns desses materiais para alguns dos nossos parceiros. Todas essas informações desde o dia 15 e 16 de março nós estamos circulando internamente com algumas pessoas que participam de alguns setores públicos, etc. E agora eu vejo que essa discussão precisa passar para o âmbito nacional, porque, quer dizer, da população, porque essa polarização não é saudável, nunca foi, mas nós temos que começar a olhar alguns dados técnicos. Então, o governo está fazendo um excelente trabalho. Então a gente tem muito que cobrar de Brasília, mas tem muito que colaborar e principalmente mudar o tom. Esse é um momento único, o mundo nunca viveu isso, nem em 1917, que seria o mais próximo. Então essa é uma questão de saúde pública, é uma questão que virou econômica, só que principalmente pode ser uma excelente lição, não só para o Brasil, como o mundo como um todo, para mostrar algo que nós, da Crux Ventures, acreditamos. O mundo, as pessoas, têm muito mais em comum em suas necessidades do que as suas diferenças. Então esse é o momento de nós olharmos para os pontos que nós concordamos, que no caso, muito simples, sobreviver, ter o mínimo de impacto econômico, de vidas, tudo, né? Então assim, o mínimo de tudo. Então, vamos ter perda de vidas, vamos ter impacto econômico. A questão é, vamos fazer como? Não são decisões fáceis, então nós estamos vindo a público porque não é um momento fácil. Então as pessoas podem acreditar, e eu já trabalhei até fora do Brasil em questões não desse tipo, é claro, mas com pessoas que estão em cargos públicos, e a cadeira não é tão simples de você sentar. Hoje, o nosso presidente, você tendo votado ou não, gostado dele ou não, ele tem em suas decisões, e ele sabe disso, você consegue ver isso nas falas, ele tem a vida do povo, a vida e o trabalho. E assim, nós acabamos de rodar uma pesquisa na sexta-feira, e as pessoas realmente estão preocupadas com as contas. Então, eu só quero dizer o seguinte, as decisões de um public official, de um presidente, não são simples, né? No mundo ideal, talvez nós pudéssemos resolver tudo, sem morte, sem impacto. Então eu peço a todos que, se querem criticar, ao invés da crítica, coloque algo como solução. E infelizmente não vemos isso há muito tempo no Brasil. O Brasil está passando por mudanças muito importantes e é uma questão de saúde pública que ninguém estava esperando ao redor do mundo. É também uma questão que virou uma questão econômica por conta da saúde pública, por conta da resposta, e por isso nós vamos falar um pouquinho ao público o que é essa resposta e o porquê ela está sendo feita ao redor do mundo e também aqui. E nós fizemos um vídeo, já está publicado, sobre qual é a lição, né? E a parte da saúde pública está em outro vídeo, certo? Só que eu estou gravando esse pela 8ª vez, é a primeira vez que eu faço isso, e também tivemos os problemas técnicos. Então eu estou querendo fazer os updates necessários, porque amanhã muitas cidades estão querendo abrir, e nós divulgamos isso para algumas pessoas importantes. Então vamos lá, o lado econômico é importante? É claro que é importante. A resposta está sendo dada do dia 1, day 1. O Ministério da Economia, no papel, na figura do
do ministro Guedes já começou liberando para os mais vulneráveis a primeira parcela do 13º, aumentou Bolsa Família, a saúde pública teve resposta e nós vamos ter um futuro. Então eu dividi essa parte econômica no seguinte: a resposta, certo? Econômica, o que está sendo feita, a parte que envolve a saúde pública e como a gente vai sair daí, tá? E eu posso olhar o seguinte: a primeira coisa, o que nós sabemos hoje? Nós como mundo, né? Nós tivemos em contato aí com diversos economistas que eu conheço, amigos, e olhando os papers, o que está sendo publicado, o que está sendo dito. Então assim, eu acredito que temos algumas lições importantes. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu me mudei para a Alemanha, que eu montei uma startup na Alemanha por volta de 2003, mas eu me mudei mais ou menos em 2005, começo de 2006. Uma cidade ali perto de Frankfurt, de onde a gente tinha a empresa, que chama Aschaffenburg. É uma cidade linda, pequenininha. Ela é uma cidade que é do tempo do Império Romano, mais ou menos 800 depois de Cristo. E tem um castelo muito famoso, que até eu esqueci o nome do castelo, mas ele fica na praça principal. E esse castelo é do século XV, se não me engano. E eu coloquei umas fotos no final do castelo, no final dessa apresentação, porque eu acredito que isso também tem a ver com uma questão econômica. Quando você chega no castelo, você tem algumas fotos. E a cidade é uma cidade pitoresca, tipicamente alemã, na área da Bavária, que é uma área muito rica da Alemanha, então é lindo. Parece que até os pastos parecem assim um jardim, é muito legal. Mas quando você olha nessas fotos, eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente pode entender sobre essa resposta. Sobre como o mundo já fez isso no passado. É claro que é diferente, mas na minha opinião, veja bem, tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião baseada em muita coisa que nós viemos fazendo nesses últimos anos e também nas últimas semanas. Agora, principalmente, eu acredito que a única coisa que o mundo sabe hoje é que não sabe nada. E nós precisamos de uma união para que cabeças pensantes se unam para a melhor resposta possível. O Brasil está numa posição excelente porque nós temos experiências do passado nas áreas econômicas, nós já passamos por inúmeras crises, inclusive em 2008 essa empresa que eu havia montado na Alemanha foi de quase bilhão de dólar para zero, então eu sei o que é perder o chão. Essa foi a primeira vez, já aconteceu uma segunda, então eu entendo o medo, eu entendo a dor das pessoas, da incerteza, mas usando as palavras de um mestre que eu admiro na área de tecnologia, Steve Jobs, isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Da mesma forma que foi a melhor coisa num speech que ele deu em 2005 em Stanford, que quando ele é demitido da Apple. Então, oferecer a minha visão pessoal. E não estou dizendo que vai ser fácil, mas pode ser um grande aprendizado. Então, assim, inicialmente, vamos falar o que é a economia, né? Parece que é uma coisa esotérica, né? Que vem do nada. Usam-se essa questão de Adam Smith dizer que existiria uma mão invisível. Bem, quando eu estudei economia, nós lemos esse grande trabalho desse economista escocês de 1700 e alguma coisa que ele escreveu, e ele menciona uma vez essa mão invisível, que seria algo que manipularia o mercado, né? E ele era contra isso, e por isso é invisível, porque ele diz no livro que você teria vergonha de manipular o mercado. Mas rapidamente, porque eu acho que é uma introdução interessante, porque nós, economistas, somos péssimos em explicar a economia. Mas pense o seguinte, a economia somos todos os países, todas as indústrias, todas as moedas, e é como se fosse, se a gente fizesse uma analogia, uma metáfora, uma enorme engrenagem, com engrenagens pequenas, médias, enormes, uma enorme engrenagem pelo mundo, com todas as pessoas, todos os consumidores, todos os produtores, todos os trabalhadores. Então, ou seja, a economia somos nós. Então, quando se diz proteger a economia, é proteger nós também, certo? Setores da economia, que são muito importantes, só para dar uma coisa rapidinha,
Então, setores de energia, minério, matéria-prima, setores de manufatura, imagina tudo que é produzido. A nossa vida é ótima hoje. Nós estamos vivendo o melhor momento da história humana. Transporte, hoje que é uma coisa negativa também para o vírus, porque ele rodou o mundo muito mais rápido. Tecnologia e um setor muito específico e importantíssimo, que é o nosso orgulho, que é o agronegócio, porque afinal nós precisamos de alimento, nós precisamos manter a vida, e existem profissionais que todos os dias, 4 ou 5 horas da manhã, está no campo. E todo dia, não tem férias, tá, gente? E em economias mais modernas, como a nossa também, você tem setores de serviço, que são os bares, restaurantes, a cabeleireira, enfim, tudo, né? Tudo esses outros, o varejo. Você tem também os profissionais liberais. Você tem hoje a chamada gig economy, que são o entregador do iFoods, o motorista do Uber da 99. Você tem um setor bancário que é importantíssimo nessa engrenagem, como se fosse o óleo dessa engrenagem, que é muito importante nesse momento. A gente está vendo posicionamento forte pelo mundo todo desse setor. E agora, eu quero mostrar uma simulação que a gente vem circulando já há algum tempo, que é uma simulação matemática, tá? De um vírus fictício. Então, isso aqui, ela foi atualizada no dia 13 de março. Esses são os casos, eles são os casos oficiais, né? Que estão eu acho que isso aí era nos Estados Unidos. E o seguinte, é um vírus fictício, tá? Então ele seria mais contagioso. Então isso aqui seria um cenário de todo mundo na rua, né? Então nenhum isolamento. Então, como vocês podem perceber, isso é a tal da curva, tá, gente? Então o marrom são as pessoas que estão sendo infectadas, o rosa as pessoas que estão se recuperando e acabou, né? Isolamento de uma área, como aconteceu em Wuhan. Então você tem aí uma área que não é totalmente vedada, foi o mesmo que aconteceu, que está acontecendo em Nova York, e você tem uma comunicação entre as populações. A curva reduz, né? Ela é menos steep, né? Só que você vê que ela também é muito alta. Aí você tem um isolamento, que seria um terceiro cenário, de 75% da população, certo? As bolinhas paradas são as bolinhas que, como se a pessoa estivesse, né, em auto-isolamento, ela não está se mexendo. As bolinhas, de novo, rosas são as pessoas se recuperando e as marrons são as pessoas sendo infectadas. Olha como a curva muda, tá? Então você tem pessoas que nem chegam a ficar doentes. E aí um último cenário seria um isolamento maior, de 87,5%, ou seja, só uma pessoa em 8 está se movendo, né? Poderia ser as questões das pessoas que precisam estar se movendo, serviços essenciais. É isso, gente. É isso que quer dizer o tal achatar a curva. Então é você tirar, né, esse crescimento que é exponencial, por isso que chama um crescimento viral, quando a gente fala de fake news, né, se espalhou como um vírus. E olha como acontece. Isso é, obviamente, randomicamente. Cada vez que você rodar isso, ela vai ter um resultado. Mas, por mais ser fictícia, é isso que acontece na prática com os vírus. Agora, uma coisa importante. As bolinhas ficam rosa porque todos se recuperam. Não tem morte, certo? Então, infelizmente, na prática, muitas pessoas vão morrer. Então aqui, nesse último cenário, você vê que das 200 pessoas dessa cidade fictícia, 144 nessa simulação nunca se contaminaram. Não matou o vírus continua, mas te dá mais tempo, na verdade. Então aqui seriam os 4 cenários, né? Então para ficar mais fácil. Então esse aqui é com 100% de movimento, esse aqui é 12,5% de movimento, e isso aqui que é o tal do achatar a curva, entendeu? Porque simplesmente você tira a pressão do setor de saúde. Segundo, as pessoas não se contaminam e esse crescimento não perde controle. Tá? Isso aqui é uma cidade de 200 habitantes. É claro que num país maior essa contaminação varia de velocidade. Agora vamos lá. Falando, por exemplo, da questão do que sabemos hoje. Tá? Muito pouco. Nós sabemos muito pouco sobre o vírus, nós sabemos ainda pouco sobre como responder na questão econômica,
Só que nós temos muitas experiências do passado. Nós sabemos que realmente é uma crise diferente, porque ela afeta tanto a demanda quanto a procura. Então, a primeira queda da bolsa foi porque China fecha, então todo esse mercado que ela alimenta, então você teria uma crise de supply, né? Então, de oferta de produtos, etc. Só que depois, as pessoas estarem em casa, você tem também uma crise de demanda, né? As pessoas não vão comprar. Então é realmente uma crise complexa que ela vira meio que self-fulfilling, ela vai gerando uma nova crise dentro dela. Então a gente entende que é realmente muito diferente. Então tem essa questão aí num paper que a gente comentou sobre da London Business School, que até o primeiro-ministro usou esse paper publicado e por isso que ele voltou atrás nessa análise de abertura da abertura do mercado, né, da economia. Então a crise, tem algumas coisas da crise que tem um fundamento, né, você tem um fundamento econômico e algumas partes são pânico mesmo, por isso que o mercado fecha depois que cair muito rápido, você tem o tal do circuit breaker. Então assim, eu acho importante a gente falar o seguinte, é realmente uma crise de saúde pública, como a gente nunca viu, acho que numa economia moderna, algo que todo mundo fala é a pandemia de 1917, chamada gripe espanhola, e você tem algo que virou uma crise econômica, que nós temos muita experiência, né? O Brasil, eu lembro desde criança, quando meu pai falece, que eu tinha 15 anos, você tem vários planos econômicos, isso afetou, então assim, nós no Brasil temos uma experiência ainda maior com crises, né? Agora, você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem a Grande Depressão nos Estados Unidos, que hoje, o que a gente vê que é os Estados Unidos, nasceu em 29. Vários dos investimentos importantíssimos que Roosevelt faz em 29, chamado New Deal, deu realmente a pujança à economia americana. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos viram a grande potência, começa aqui. Então, crises são oportunidades. E você também tem a crise de 2008, que todo mundo é bem recente, que era uma crise econômica só. Era uma crise de um erro no mercado, de uma falha do próprio mercado. Então, assim, as decisões, a todos eu falo isso, são muito complexas nesse momento. O custo não é algo que a gente consegue entender exatamente qual que é em nenhum dos cenários, né? E outra coisa, não temos as informações perfeitas no momento. Daqui a 3 meses vai ficar mais fácil, daqui a 6 meses vai ficar mais fácil, porque nós vamos ter, tanto do lado do vírus, mais entendimento do que é o vírus e também de como a economia está reagindo. O paper que eu comentei da London Business School, que o primeiro-ministro britânico, né, eles estão lá em Londres e eles estão nessa conversa, inclusive no dia 3 de abril, se não me engano, vai ter um outro call aberto para discutir mundialmente as questões econômicas e o primeiro-ministro Boris Johnson volta e muda o enfrentamento da pandemia e fecha de novo a economia. Todo mundo fica em casa, mas infelizmente ele já está com o vírus. É o primeiro líder mundial com o corona. Você tem o economista turco-americano, Nouriel Roubini, que ficou famoso por, eles chamam dele de Dr. Doom, porque ele previu a crise de 2008 e ele deixa claro, nas últimas declarações dele, que pode haver uma grande recessão nos Estados Unidos, pior do que 29. 2008, na verdade, foi muito pior, tá? E esse é um ponto importante. Por conta de uma economia muito mais moderna, com instrumentos inúmeros que não existiam em 29, ela foi mais branda, você não viu aquelas filas de desemprego, enfim. Então, assim, mas ele acha que pode ser se você enfrentar a crise de forma errada. É claro que ele falou isso recentemente, mas a Casa Branca, desde segunda-feira dessa semana, acho que seria dia 20 e alguma coisa, ela já mudou o approach e não vai abrir, né? Então a gente está acompanhando isso, nós estamos em contato com alguns centros nos Estados Unidos de infectologia que criaram modelos, que estão disponibilizando, a gente tentou até colocar isso no Brasil em português, ainda não foi possível. E então assim, o que eu acredito, e até esse economista que eu vou falar agora, ele deixa bem claro que é muito importante nós resolvermos o vírus. Veja bem, toda essa crise econômica, ela é criada pelo vírus. Então, assim, apesar de nós termos inúmeras ferramentas econômicas
de política monetária, tudo que está sendo feito, muito bem feito pelo governo brasileiro, por sinal, e pelo amor de Deus, gente, agradeça, as pessoas estão fazendo o trabalho deles, entendeu? Vamos parar de simplesmente criticar. Olha, eu voltei para o Brasil há pouco tempo, e assim, o brasileiro tem o grande mal de criticar muito, mas ninguém oferece uma saída. Então eu diria o seguinte, qual foi a última vez que você, senhora, você, amigo aí do lado, agradeceu pelas coisas que tem? Vocês estão vendo que um vírusinho, tá? Um vírus pequenininho, mudou toda a vida do mundo? Que a gente não pode ir num mercado com tranquilidade, a gente não pode sair para ir num cinema, num bar. Coisas que a gente nunca parou para pensar, na verdade, em ser grato. Por isso que eu falo, é uma grande lição, né? Da gente começar a dar valor em coisas reais e parar de brigar por bobeira. Então lembra da economia, né? Essa grande engrenagem com nós, pessoas em cima, pelo mundo inteiro, que é uma economia global. Esse economista que é Goldsby, ele hoje está em Chicago, que é a faculdade onde Guedes estudou, né? Que tem um posicionamento super conservador. Ele participou como economista do Council of Economics dos Estados Unidos, se não me engano, na gestão do Obama, e ele deixa bem claro, parar o vírus é a melhor política econômica hoje. Então, é claro, nós não temos uma vacina, não temos um tratamento, então é importante ficar em casa. Você tem teste, teste, teste. Por quê? É uma forma de você conseguir abrir a economia, como Singapura fez, a gente vai falar um pouquinho, sabendo onde abrir. O tal do grupo de risco, gente, acho que está mal interpretado. O grupo de risco é mais propenso a morrer. Não quer dizer que você não vai ter que precisar de UTIs e também de tratamento hospitalar. Então, assim, não existe abrir vertical para grupos. Existe abrir vertical desde que você saiba que a pessoa, independentemente de tiver 0 anos ou 80 anos, não está com vírus. Ou se está com vírus, fique confinada, né? Fique em quarentena. A outra coisa é, a melhor medida econômica que está sendo feita é achar o tratamento. Por isso, mundialmente, estão se testando drogas que já existem. Então, o próprio CDC, NHS nos Estados Unidos, FDA, estão fazendo vários clinical trials com todas essas drogas que vocês estão ouvindo, né? Drugs, esses remédios, por exemplo, o remédio da malária, mas testes controlados, testes que vão averiguar se realmente existe algum tipo de eficiência, porque hoje esse remédio da malária, segundo a última entrevista do Dr. Fauci, que é o líder técnico da Task Force da Casa Branca, diz que não, hoje não sabemos, mas está sendo testado. E, por exemplo, em Nova York está sendo feito chamado, não sei como é que eu diria isso exatamente, algo de clemência. Então, assim, as pessoas que estão muito mal, eles estão recebendo esses tipos de drogas e combinações, né? Combinações até geradas por inteligência artificial para tentar ver qual que é o resultado. De clemência, porque assim, a pessoa já está e não tem nada para tratar. A outra coisa que seria perfeita é uma vacina, porque esse vírus vai estar com a gente, então é mais ou menos isso. Essas são as medidas econômicas. O custo econômico é muito mais complexo. Infelizmente, eu acho que nossos economistas aqui no Brasil, elas estão olhando só pelo impacto de você fechar a economia rapidamente, e na verdade, assim, a gente não vai fechar a economia. Inclusive, ele fala sobre isso. Nós temos que deixar ela meio que em coma, né? A gig economy pode ser um grande diferencial no momento para o mundo inteiro. Então você pode continuar entregando comida, entregando serviços ou entregando equipamentos, produtos. Então isso pode ser uma diferença que talvez se isso acontecesse numa outra época que você não tem a internet, poderia ser mais difícil. O Brasil, na verdade ele escreveu, esse economista, ele escreveu um paper falando sobre China e Estados Unidos. Antes do vírus chegar nos Estados Unidos, ele escreve um paper falando de qual seria o impacto nos Estados Unidos. Então, assim, nós temos várias vantagens que os Estados Unidos não têm. Eu diria o seguinte, por exemplo, a falta de sistema de saúde e de milhões de pessoas nos Estados Unidos não terem acesso à saúde, né, não terem insurance, né, seguro-saúde, fez com que várias pessoas, no início, não procurassem atendimento, e isso atrapalhou. Então, além de não ter teste no início, pessoas que estavam doentes continuaram contaminando.
pessoas que estavam doentes, como você não tem o chamado sick leave, que é o afastamento por saúde nos Estados Unidos, que acabou de entrar no pacote, eu acho que 250 bilhões de dólares é para isso, no pacote de 2 trilhões, você tem isso. Então, o brasileiro tem essa flexibilidade de ser afastado, existe isso no INSS, também várias questões do seguro-desemprego mais abrangente, você tem aposentadoria por invalidez, todos esses chamados safety nets, seriam redes sociais, você tem no Brasil. Então, assim, quando o governo de cara já libera 13º, parcela, PIS, aumenta a Bolsa Família para 1,2 milhões de pessoas, famílias, né? Então você vê que nós estamos numa posição muito interessante. E aí, é claro, você fala de questões de perfil econômico, que ele fala também, que, por exemplo, você tem economias como os Estados Unidos, que é muito voltada ao serviço, que é o primeiro setor que vai ser afetado. Você tem nossa economia, que também tem serviços, mas é uma economia menos necessária na questão de serviço. Nós temos, por exemplo, 26% é o agronegócio. Então, assim, um outro ponto que ele fala é que os Estados Unidos teriam um impacto maior porque a agricultura é 1% do PIB. Isso é um PIB de 2017, a comparação está igual. 26% para o Brasil, 1% para os Estados Unidos, e ele compara com a China, que teria um impacto menor nessa área, porque é uma área que você conseguiria e necessita manter rodando, mas que a questão do acúmulo de pessoas é menor. Então o impacto de um distanciamento social seria menor, então essa área na China continuaria rodando, por isso é importante. Então nós temos a nossa área, que é o grande orgulho do Brasil, que a gente pode manter, porque primeiro, precisamos manter para nos alimentar, podemos alimentar o mundo, e é uma área que vai ser menos afetada pelo vírus, porque as pessoas não estão em contato muito junto. Você tem duas coisas muito importantes. A economia americana é altamente eficiente, a nossa não. Então existem inúmeras reformas que o governo já vinha fazendo, que pode diminuir burocracia, diminuir regulamentação, que vai nos dar uma agilidade que nós não temos hoje. Então veja bem, nós temos uma economia que é engessada. Se você deixa ela rodar muito melhor, os heróis que são os nossos empresários, que eu estou com uma empresa no Brasil, você vê a quantidade de coisa que você tem que fazer, você dá mais liberdade. Eu não estou dizendo que a falta, tipo, regulamentação zero, eu acho que isso nos Estados Unidos é prejudicial. Você está vendo que 2008 chega porque é uma falta de regulamentação. Então, assim, tudo é equilíbrio. E também a questão da gig economy e a internet. Utilizar todos esses mecanismos para que essa economia em coma continue andando e, por exemplo, sem que você vá à loja e nós podemos passar, que é algo que já acontece nos Estados Unidos, que é o e-commerce, que é a grande questão hoje em dia. Então, assim, por que tudo isso? Porque nós diminuímos a pressão no setor de saúde, certo? Então, menos pessoas vão ter que procurar os médicos, por isso que é importante ficar em casa, porque esse vírus especificamente precisa de um tratamento de UTI, que nós temos hoje 23 mil leitos no Brasil, e você, com isso, não resolve o vírus, tá, gente? De novo, o vírus não morre, a gente não sabe cuidar do vírus, mas isso dá tempo para que nós possamos, nós assim, o mundo inteiro, pesquisar, saber os melhores remédios. Por exemplo, a primeira vacina entrou em testes humanos de primeira fase em 61 dias. Dr. Fauci, em uma das press conferences da Casa Branca, anuncia. Isso é um tempo recorde. Então, assim, a tecnologia, as pessoas trabalhando juntos, nós estamos reduzindo muito o tempo de muitas coisas. Agora, isso é algo que eu entendo a posição do Bolsonaro, dizer que é uma gripe, né? É uma gripezinha, que na verdade é um vírus totalmente diferente, porque às vezes, e isso acontece historicamente, o nosso gestor, o presidente, o rei, o primeiro-ministro, ele quer dar segurança à população. E por isso a gente vai fazer algo que foi feito diversas vezes pelo próprio Dr. Fauci, a doutora Deborah, eu não lembro, Ritchie, uma coisa assim, falando sobre a diferença. E a mesma OMS. A gripe, a chamada influenza, mesmo que tenha as variações, ela é muito parecida uma com a outra. Então, grande parte da população mundial tem alguma forma de imunidade à gripe.
Outra coisa, você tem vacinações em massa, você tem remédios. Então, quando teve a H1N1, que foi muito grave, você tinha o Tamiflu, que era um tratamento muito eficiente. Um antibiótico que era caro, muito difícil de... Quer dizer, não tinha uma grande quantidade, era uma coisa usada em casos específicos, mas muito eficiente. Então, casos graves eram tratados com isso. E todo ano você tem isso. Apesar de tudo isso, ou seja, população mundial com algum tipo de imunidade. Então, 7 bilhões e meio de pessoas no mundo têm algum tipo de imunidade a algumas versões da gripe, né, da influenza. Você tem vacinações em massa mundialmente, você tem remédios. Ainda assim, gente, a gripe, chamada gripe, matou ano passado, isso é da OMS, 650 mil pessoas mundialmente. Sendo que, segundo a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, 95 milhões de pessoas foram infectadas. Agora, o que é esse vírus? Nós não sabemos, entendeu? Então, esse coronavírus, que é o COVID-19, você tem casos que precisam de internação, você tem casos que precisam de UTI. E nós não temos nenhuma dessas coisas. Então, ninguém no mundo, quer dizer, aparentemente, tem imunidade, entendeu? Você pode até responder de forma mais branda, né? Então 80% das pessoas contaminadas não sentem nada, mas elas transmitem. Então isso é um ponto importante. Então assim, apesar de ter tudo isso aqui em cima, 650 mil pessoas morrem e apenas 95 milhões foram infectadas ano passado. Entendeu? Então assim, se você tem o cenário que alguns falam de 70% da população mundial tendo esse vírus, a mortalidade 20 vezes maior, é complicado. Esse é Dr. Fauci, numa entrevista dia 27, antes de ontem, com um apresentador daquele Daily Show. Ele é um dos mais respeitados infectologistas, Dr. Fauci é da direita, infectologista no mundo. E isso aqui, gente, agora, isso aqui não é um modelo. Eu vou falar um pouquinho de modelos daqui a pouco, mas isso são casos reais nos Estados Unidos até dia 16 de março de 2020. Então, a questão é, você tem hospitalização, admissão ICU, UTI, e você tem fatalidades. Então, assim, a gente foca na fatalidade, que é óbvio, ninguém quer que pessoas morrem. Mas você tem outras questões. Então, nesse momento, dia 16 de março, você tinha 2.449 casos confirmados nos Estados Unidos. E você teve essas mortes. Então, assim, você tem faixas etárias de casos reais. Veja bem, ontem e hoje... ontem já estava com 120 mil casos nos Estados Unidos. Então, assim, isso é exponencial. Então, olha o que acontece. 4,9%, e assim, isso é um range porque tem várias idades, né? Então é uma escala, de 4,9 a 11,5 dessas pessoas todas estiveram na UTI. E na média foram 10 dias de UTI. Agora, olha isso aqui. Então, veja bem, entre 20 e 44 anos e 45 e 54 anos, que é a chamada idade produtiva. Então são nossos melhores médicos, advogados, enfermeiras, engenheiros, enfim. Então você tem uma taxa de internação alta e a questão dos jovens, por irresponsabilidade nos Estados Unidos, na Europa, em alguns lugares, eles hoje nos Estados Unidos, nos dados do CDC, são a maior faixa de contaminação, mesmo desproporcionalmente com a quantidade de pessoas. E eles são vetores, eles estão ficando internados, então eles tiram das pessoas que são mais suscetíveis ao vírus, porque eles vão pegar um leito, ainda não tiveram não necessitaram de UTI, mas precisaram de leitos, que outras pessoas precisam. E aí você vê, nessa mesma faixa etária, quantidade que pode chegar a 5,4%, 10% de todos os contaminados numa UTI, e de pessoas de 20 a 44, de 2% a 4%. Então, assim, a gente tem que entender que isso são números. São pessoas, mas são números. E você tem quantidade de leitos e quantidade de pessoas que você pode atender. Isso aqui seria uma simulação com 70% da população brasileira. Tá? Isso aqui é totalmente uma simulação. É claro que você não pode simplesmente gerar os números, mas para ter uma ideia, né? Então, a gente poderia ter 30 milhões de pessoas precisando estar hospitalizada em algum momento desse ano. E a gente não tem esses leitos. Isso aqui, visualmente dizendo o que representaria,
as mortes. Parece pequenininho, né, gente? Mas são 865 mil pessoas. É daí que eles tinham esses números grandes aí de mortes. Agora, claro, isso se ninguém fizer nada, né? Então, assim, você deixar a coisa correr. Então, você tem outros números, você precisaria de milhares de leitos, né? De novo, as pessoas estão ficando entre média de 7 dias nesses hospitais e 10 dias em UTIs. Agora, isso aqui, olha, gente, não é à toa. Quer dizer, o presidente Trump é muito inteligente. Ele tem alguns dos melhores pesquisadores. Nós estamos em contato, por exemplo, com quem criou o dashboard, que está todo mundo usando no mundo. A gente está tentando colocar isso em português para o Brasil, mas é disponível já. E você tem Johns Hopkins, que é uma faculdade excelente de medicina. Eles apresentaram isso no Congresso americano há algumas semanas. Entramos em contato, estamos em comunicação. Esse é um outro modelo que também o CDC usa, que é da Penn Medicine. UPenn é uma universidade estadual da Pensilvânia, super reconhecida, onde você tem Wharton, que é uma excelente faculdade, uma excelente escola de business. Então, assim, usando esse modelo, tá, gente, que você vê por que a Casa Branca muda de conversa. As premissas são, dia 25/3 de 2020, o Brasil estava com 2.271 casos. O que apresenta na prática é mais ou menos dos casos, 15% estão precisando de hospitais e 5% vão parar na UTI. Eles têm esse R0, que é quanto tempo, é como o vírus se reproduz e quanto que uma pessoa infecta a outra. Ele tá, nesse modelo, ele dobrava em cada 6 dias, eles abaixaram para 4 dias. Se você ler o próprio modelo, está dizendo que nos casos reais nos Estados Unidos, você vê que ele está dobrando em 2, um pouquinho para cima, e é uma coisa que pode ser percebido em Nova York. Então, assim, é algo que é um modelo e você vê quanto mais a epidemia cresce, mais rápido esse vírus dobra. Então, assim, isso se a gente colocasse isso, e dia 26 ou amanhã, todos voltassem ao convívio normal, todo mundo na rua de novo, você teria no final de 55 dias um influxo nos hospitais, no dia 55, de 1.307.000 pessoas. Isso aqui é de acordo com o modelo. É claro, é um modelo, a gente não sabe se funciona ou não, mas estão todos usando esse modelo. Você teria 479 mil pessoas precisando de um leito de UTI no dia 55. Se você olhar o acumulado durante esses 55 dias, e perceba, começa devagarzinho e depois explode, por isso é exponencial. Você teria no dia 55 um pico, né, na verdade no dia 58, de 11 milhões de pessoas hospitalizadas e 4 milhões e meio praticamente de pessoas que precisariam de UTI, sendo que a gente está entendendo que eles ficam mais ou menos 10 dias pela experiência americana. Então é grave, entendeu, gente? Você percebe que nós temos 23 mil leitos de UTI. Então é interessante a gente entender isso. O porquê o mundo inteiro prefere pagar os trabalhadores, e nós também estamos fazendo isso por 2 meses, do que deixar isso crescer. Tem um custo. Se você deixar 60% da população em casa, o mesmo modelo passa para 12 mil pessoas hospitalizadas no dia 60 e 4.800 pessoas que vão precisar de UTI. Então é muito mais maleável. Se você deixa 85% das pessoas em casa, para comparar aquele modelo de uma cidade fictícia, você tem no 10º dia 704 pessoas e você controla. Então, assim, a questão do isolamento social é simplesmente para você evitar que a pessoa contamine e que vá ao hospital. Porque na Itália o que está havendo é isso. Muitas pessoas, por eles não terem fechado antes, muitas pessoas nos hospitais, muitas mortes de médicos e pessoas, e aí vira uma crise. Então agora eles estão deixando as pessoas morrerem. Eles estão escolhendo entre quem vive e quem morre. Eu não imagino o que é para um médico ter que escolher. A gente tem relatos, quando a gente conversa com veteranos que trabalharam em guerras, que é uma dor incrível. Você tem que dizer quem vive e quem morre. E assim, quem vai ter o tratamento. Então, isso seria a nossa população brasileira. Todos esse em negro
seriam as pessoas que potencialmente poderiam estar contaminadas nessa premissa que eles acham que seria 70%, mas na verdade ninguém sabe. Se você mitigar e as pessoas ficarem em casa, isso não vai acontecer. E aí você teria as pessoas que precisam estar hospitalizadas, que seriam 20% dessas pessoas contaminadas, que seriam... e aí um em vermelho, que seria as pessoas que teriam uma necessidade de UTI. E se você olhar, seria 14% da população precisaria estar hospitalizada e 3,5%. Então, e são modelos diferentes. Então, a gente entende que essas pessoas técnicas, que entendem de como o vírus se comporta, e também esse é um vírus totalmente diferente, mas eles sabem que é mais ou menos assim. Então, por isso que todos os países do mundo estão optando por essa opção até o momento que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, assim, se você olha aquele primeiro modelo, você teria todas essas pessoas aqui, né, internadas numa UTI no Brasil. De novo, isso é só um modelo, não quer dizer que isso vai acontecer, ainda mais se nós fizermos alguma coisa. Você tem o secretário executivo do Ministério dizendo que nós temos 2,6 leitos de UTI para cada 10 mil pessoas. No dado oficial do Ministério está dizendo que tem 23 mil leitos, só que daria 1,09 de UTIs, mas de qualquer forma 2,6 também não é suficiente. Eu não sei se esse dado no site não está atualizado. Gente, olha a importância de a gente aprender com o passado. Esse é um gráfico real, tá? Isso aqui não é modelo, das mortes em 2 cidades americanas em 1918, durante a pandemia da gripe espanhola. Tá? Isso aqui são casos reais, tá? Então, o Dr. Robert Blue, que seria, na época, o American Surgeon General, que é um cargo que acho que nem tem no Brasil, ele insiste a todos que fechassem comércios, escolas, eventos, tudo isso, né? Então, isso aqui é um caso real entre 2 cidades americanas, St. Louis e Philadelphia. O prefeito de St. Louis fecha tudo, tá? Então, imagina, 1917 e 18 não tem tratamento, né? A penicilina vai ser inventada alguns anos depois. E essa linha vermelha são as mortes em St. Louis, e esse pico azul são as mortes em Filadélfia. Então você vê que claramente nós temos da onde tirar essa história, né, essa forma de lidar com o vírus. Isso aqui são casos reais em 1918. Então, qual cidade você prefere estar? Algo como St. Louis, que fechou, menos gente morreu, ou que Filadélfia, que ele achou que era algo que não teria impacto. Veja bem, a gente não estava tendo informação que a gente tem hoje. Então, nós estamos num momento muito melhor do que os Estados Unidos em 1918. John Hopkins foi uma das grandes faculdades e pesquisadores que ajudaram o governo na época e todos a lutar contra essa pandemia em 1917 e 18. Então, assim, talvez a gente esteja pensando, nossa, cadê os nossos heróis? Né? Cadê o pessoal lá do Cape and Gown e o Superman, o pessoal dos Avengers? Olha, gente, nós temos esses heróis todos os dias. São as enfermeiras, médicos, os bombeiros, o pessoal que está mantendo a segurança, porque nós temos em momentos de crise, isso é um aprendizado de guerras ou momentos de desastres, saques, depredação tem que ser combatida, põe na cadeia, esquece lá, porque aí o segundo saque vai diminuir, no terceiro, quando todo mundo está preso, no terceiro saque ninguém vai querer saquear mais. Então a resposta do Estado é muito importante. Então os policiais, o exército, que por exemplo podem fazer hospitais de campanha, são muito importantes. O caminhoneiro que vai fazer com que essa cadeia produtiva continue chegando na sua casa, nessa cadeia de alimentos, porque o alimento não aparece do nada lá no mercado. Você tem um motorista da ambulância, você tem um bombeiro, o produtor rural que vai ter que continuar acordando cedo, entendeu? E você tem, eu coloquei de propósito, o lixeiro, né? Que tem uma função muito especial na questão de saúde pública, especialmente em grandes cidades que a gente vive. Talvez a gente não perceba disso quando a gente passa, né, pelo aquele caminhão cheirando mal, mas esse cara aqui,
tá? Realmente, geralmente é homem que está correndo, porque é por causa do trabalho físico, ele é essencial em qualquer cidade do planeta. Uma cidade moderna, grande, com 15, 20, 30 dias sem coleta de lixo, é um caos da saúde pública. Então, ele também tem. Então, assim, não existe trabalho mais importante. Todos esses são a nossa linha de defesa. E todos esses vão ter que arriscar a vida deles e de suas famílias para estar nas ruas. Então, todos que nós possamos deixar em casa, deixemos. Então, a próxima vez que você passar pelo lixeiro ou motorista, dê um alô. Fazendeiro também. E o empresário como um todo, infelizmente o Brasil tem uma visão errada de quem é o herói. O herói é aquele que coloca a sua própria vida, o seu próprio bem-estar para o outro, para o todo, né? Ele não precisa ter capa, ele não precisa ser a prova de bala. Existem casos de sucesso, então tem uma luz no fim do túnel. Taiwan, Coreia do Sul, China, Singapura. E para não entrar em detalhes de coisas que a gente não conseguiria fazer igual a Coreia fez, igual a China fez, agora usando um exemplo de Singapura, então Singapura, vamos dizer assim, fez o que a gente está chamando aqui no Brasil de confinamento vertical, porque eles testaram cedo e testaram muito. Os Estados Unidos aprenderam isso, estão fazendo, segundo o próprio presidente Donald Trump anunciou, eu acho que foi quinta ou sexta, 100 mil testes diários. Singapura estava fazendo, acho que 6.400, é claro, uma população menor, era 6.400 por milhão de habitantes, alguma coisa assim que estava os dados. Mas o importante é que se você testa, é claro que eles testaram no início, então você não precisa de tantos testes. Fizeram um teste no início de todos que entravam, todos que tinham qualquer tipo de sintoma, fizeram testes aleatórios para tentar encontrar, porque veja bem, esse é um inimigo invisível, literalmente. Então o tal do isolamento vertical não funciona, a não ser que você saiba quem tem o vírus e quem não tem. A idade só fala se você é mais propenso a morrer ou não. Não fala se você... Todo mundo vai ser contaminado. Se você chegar, você é contaminado. Então, assim, o importante é você deixar qualquer um que tem o vírus, seja de 0 anos a 100 anos, isolado. Por isso que é importante testar. Se você testa, você isola apenas a população, não é de risco, a população contaminada. Você deixa, você trata e essa população se recupera e para de ter o vírus. E aí você controla. Tanto é que Singapura teve 2 mortes. E foi agora recente, pelo menos os últimos dados que eu consegui pegar. Você tem todo esse mapeamento, tracking. Então assim, se você acha uma pessoa com vírus, você vai fazer todos, você vai ver com todos que ela teve contato e todos vão ficar em quarentena, todos vão ser testados. Então, porque assim, se você sai e você entra num lugar que tem 10 pessoas, essas 10 pessoas têm a possibilidade de ter sido contaminadas e qualquer um que essas 10 pessoas encontrarem e assim por diante. Então esse tracing é muito importante. Eles fecharam as fronteiras dos aeroportos muito rapidamente, acho que até mais rápido que os Estados Unidos, e você também teve um distanciamento social muito rápido e efetivo e total. E aí foi possível eles abrirem partes da economia porque eles sabiam exatamente quem estava contaminado e quem não estava. Então, talvez, né, esse possa ser um modelo adaptável ao Brasil, porque, claro, você estava usando smartphones e as pessoas levavam multa, eles usavam até o Bluetooth do telefone. Se você chegasse, você era uma pessoa que estava em quarentena e você chegasse próximo de uma outra pessoa que não tinha, você tinha um aviso e você era responsabilizado. Então, assim, tem várias questões culturais e também questão de acesso, apesar que o Brasil tem uma penetração aí em torno de 60% de smartphones, mas é interessante. Então, a tecnologia, que é o que a gente trabalha, sempre é uma ferramenta importante porque a gente está fazendo no mundo. Você consegue, então assim, de todos os casos, fala-se muito de Singapura também, talvez não tanto agora, porque eles conseguiram manter a economia muito mais, digamos assim, aberta do que qualquer um outro dos outros exemplos, China, Taiwan ou Coreia do Sul. Porque você simplesmente mantinha em casa as pessoas que precisavam ficar por estarem contaminadas ou com suspeita. Então você consegue, dentro de todos esses, então assim, é sim possível,
e o presidente americano quer abrir, mas a parte técnica diz que não vai abrir, a não ser que você tenha esse tipo de informação. Então, como o Dr. Fauci diz, é o seguinte, você precisa saber quem está infectado. Como esse vírus é diferente e você pode estar sem sintomas e estar infectando outros, a única coisa é o teste. E você pode fazer testes aleatórios para você ver se uma determinada população ou área tem algum tipo de contaminação. Então, de novo, casos que a gente pode aprender com os Estados Unidos. Mudou-se, né? Então você tinha 70 mil testes no país inteiro no início, que não estava nem sendo distribuído, uma população de 330 milhões de pessoas, se não me engano, e agora você tem 100 mil testes por dia. Então, parcerias com laboratórios, parcerias com empresas privadas. Você tem também, o presidente Trump fechou as fronteiras, então menos pessoas estavam entrando da China, né? Se passasse pela China ficava em quarentena, depois também passou isso para a Europa, tirando a Inglaterra e Irlanda, mas depois logo fechou isso também. Você teve um distanciamento social que amanhã vai fazer 15 dias, então assim, tudo que a gente está vendo nesse crescimento americano é de 3 semanas atrás. Então daqui a 2, 3 semanas, como a própria doutora Deborah e o Dr. Fauci dizem. Então você tem uma área como Nova York fora de controle, mas outras áreas com mais controle. Você tem os exemplos da Itália e Espanha, que não fizeram esse distanciamento social e estão em situações catastróficas. E de novo, lembra? A economia somos nós. A economia pode ser reconstruída. As pessoas não ressuscitam. E as pessoas são a economia. E outra coisa, um dado muito importante. Essas pessoas que podem morrer, tem as pessoas mais velhas, mas também lembra aquela área lá que seria a produtiva? São nossos melhores médicos, engenheiros, advogados, produtores rurais, enfim, professores, tudo. Para formar essas pessoas de novo, custa tempo, que nós não temos aí 20, 30 anos para essas pessoas voltarem, são os nossos maiores especialistas. Mas só para te dar um dado que eu não sei qual é no Brasil, para você formar um médico, para ele sair da faculdade de medicina, lá nos Estados Unidos é 2,6 milhões de dólares. Então nós também não queremos que nossos enfermeiros, nossos médicos morram, porque eles já vão fazer falta. E é a mesma coisa para todas as profissões. Você tem hospitais lotados e médicos tendo que saber quem morre e quem vive. Então, eu acho que nós podemos aprender com o erro dos outros e também os acertos dos outros e flexibilizar algumas decisões. E é claro, isso, gente, muda todo dia. Então, se amanhã nós temos uma droga que funciona, tudo isso que a gente falou tem que ser reavaliado. Então, as crises econômicas, essa crise que nós estamos vivendo, é sem precedente. Então, você tem um mercado caindo, né, na semana que foi isso aqui, é Wall Street, você tem isso aqui, a Bovespa, só que, apesar de você ter uma economia mundial que estava com essa relação aí da briga entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos estavam no maior crescimento da história. Foram 11 anos de crescimento. Isso aqui é um gráfico de 11 anos dos índices da Bolsa crescendo. Então, assim, os fundamentos econômicos estavam perfeitos, a economia americana estava pujante, enfim. A economia brasileira estava começando também a crescer, mudanças importantíssimas foram feitas, estavam para ser feitas ainda. Então, assim, é o caminho. Agora vamos ser simples. Eu acho que é o momento de nós, como um povo, sabe aquela coisa do povo brasileiro, o povo hospitaleiro, que eu sempre acreditei quando vinha para o Brasil com algum amigo estrangeiro? É factível, todo mundo vê isso, sente o bem-estar, a amizade, como a gente recebe o estrangeiro. Vamos ser esse povo. Cadê aquele gigante que ia acordar? Vamos nos unir, né? Então todos nesse momento, existe um alienígena. Lembra dos filminhos lá que todo alienígena que vem, o robô gigante, alguma coisa, a gente se une. Então tá lá, eu até queria colocar aqui um clipe daquele Independence Day, aquele filme dos anos 90, que tem uma cena lá que você tem no deserto árabe e israelense, os exércitos lutando ao mesmo lado. Eu acho fantástico isso. Então o que nós precisamos como seres vivos, né? Aí, nesse momento de guerra, nesse momento de crise, nós precisamos de alimento,
né? Água, alimentos, serviços básicos, né? Então é isso que nós precisamos. Nós podemos fazer uma forcinha. Remédios, várias coisas que... Nossa vida é muito mais fácil do que nossos avós, do que nossos pais, do que... Enfim. E parece que a gente precisa de papel higiênico. A galera tá ficando louca pro papel higiênico. Gente, os casos que tem algum tipo de diarreia é minúsculo, tá? Então, assim, você pode limpar o nariz na pia. Então, é isso que nós precisamos. E para isso, nós temos que manter a cadeia produtiva. De novo, qual foi a última vez que você caçou? Eu nunca cacei. Então, vai no mercado, aquilo tem toda uma cadeia. Então, desde a fábrica, do produtor rural, a pessoa que vai, então tem um caminhoneiro, tem um entregador. Isso são serviços essenciais. Então, nós temos que manter a economia e isso tem que manter o abastecimento. Essa gigante engrenagem tem que ser mantida para nos auxiliar, e nós estamos aqui com os alimentos, nós temos aí os produtos, papel higiênico, a gente não esqueci, e isso vem de algum lugar, que são as fábricas, as fazendas, né, os laboratórios, enfim, isso tem que ser mantido. Por isso a importância de governos mundiais, o governo estadual, o governo do Brasil, nós temos várias ferramentas importantes para isso, você tem que manter essa cadeia. Então você precisa do sistema bancário para, né, você precisa do dinheiro estar rodando, mesmo que muito menos, e esse sistema tem que continuar se movendo. Então esses recursos têm que estar chegando tanto na mão. Então quando você dá, quando você coloca esses benefícios, quando você coloca, inclusive o Brasil foi até primeiro, esses trabalhadores informais, eles continuam podendo pagar por esses produtos e essa economia em coma continua vivendo. A gente não pode deixar morrer. Concordo com todos os economistas aqui no Brasil que falam que se você deixa morrer a economia, como qualquer coisa, a gente não ressuscita. Agora, se você deixa em coma, se você vai... Essa engrenagem está andando muito mais lenta, daqui a pouco ela volta. E pode voltar até muito mais forte, porque a gente pode corrigir todas essas inequidades, todos esses problemas que a gente tem de burocracia. Então, se a gente tira tudo isso, veja bem, uma pessoa, um desses pequenos empresários são heróis, gente. Tem tanta burocracia aqui, a gente tem que garantir a sobrevivência. Por quê? Todos esses pequenas e médias empresas que o BNDES anunciou essa semana dinheiro, segundo os próprios dados do Sebrae, são 99% das empresas e 52% dos empregos formais. Então, governos e o sistema financeiro já estão fazendo isso. Então, o ministro Guedes fez ontem, no sábado, uma live, e você vê que vão ser injetados 700 bilhões. E não é para os amigos, é para todo mundo. Então não é para a JBS, não é para uma empresa, não é para um país lá comunista, é para todos, para nós brasileiros. Tá? Não é uma questão, mas existem modelos econômicos que funcionam e outros que não funcionam. Então, compre da sua pequena e média empresa, compre da padaria do lado, compre da pequena farmácia, faça isso. Nós, gente, consumidores, somos quem tem o grande poder. Cada decisão que você faz com o seu dinheiro de consumidor, aonde você compra, o produto que você compra, é muito mais forte. O poder é nosso como consumidor. Então, haja todos esses bilhões que vão entrar na economia, coloque também no pequeno empresário, mude o seu consumo para coisas mais essenciais, para o fazendeiro, para a pequena horta da sua cidade, valorize produtos locais que geram emprego, porque veja bem, gente, na economia como um todo hoje, quem gera emprego são esse pessoal aí, é a pequena, a média, você tem também os setores informais, aquele carrinho de cachorro-quente, o entregador da iFoods, o Uber, que também da iFoods você tem os restaurantes. Então assim, nós precisamos também, já está sendo feito, olha que legal, o governo não está sendo assistencialista, mas hoje essas pessoas precisam. Não é à toa que o Congresso americano, o Senado passa unanimemente, né? Foram 96 votos, só não tem 4, porque 4 senadores estavam em quarentena, e você passa 2,2 trilhões de estímulo. E aí eu acho que na House, né, no Congresso, abaixou para 2 trilhões. Mas veja bem,
Porque não existia nada dessas coisas que nós temos aqui. Seguro-saúde, você tinha pessoas que não recebiam quando estavam doentes, enfim. Então, esses setores são importantes e podem nos ajudar a manter essa economia viva. Por quê? Olha, esse aqui é um dado importante, é antigo, tá? De 2018, então 2 anos já mudou muita coisa, mas no Brasil, 13% da renda que você complementa das pessoas vinha dessa gig economy, que vem desde do pessoal que entrega alguma coisa ou faz algum trabalho virtual, alguma coisa como cabeleireiro, etc. E 5 era exatamente a renda principal. Então você tem programas importantíssimos sendo feitos. O Sebrae colocou o fundo garantidor, que acho que, se não me engano, são 17 ou 18 bilhões, BNDES anunciando várias coisas, o governo. Então, assim, vamos olhar também para as coisas positivas, entendeu? Então, assim, a ideia disso aqui não é criticar. Muita coisa foi boa e temos coisas melhores ainda para fazer, como é o modelo de Singapura. Então você tem Bolsa Família, você tinha 240 bi só de várias questões essa de Bolsa Família, várias questões que não vamos entrar em detalhe, né? Você tem uma liberação aí de empréstimos que foi anunciado, se não me engano, pela Caixa essa semana, para pequenas e médias empresas a partir de 360 mil até 10 milhões de reais, entendeu? E aí você tem o tal do modelo econômico, né? Então é o seguinte, isso aqui é o governo, tá? Então o governo, então você tem 2 modelos econômicos. Eu vou falar rapidinho disso porque é interessante. Então você tem cidades pelo Brasil inteiro e elas são diferentes. Então alguém sentado em Brasília tem um papel sim importante. Então acho que é um momento de, quando passar isso, o Brasil conversar entre si, um novo contrato social de qual é o modelo melhor. Mas é difícil alguém sentado em Brasília entender o que cada uma dessas cidades precisa. Então é melhor você ter, importante, por isso que eu admiro tanto o Ministério da Economia, na figura do Guedes e também do presidente, de querer descentralizar isso. Porque no final você economiza dinheiro se ele é bem usado na ponta e você não tem tanto red tape, que é burocracia. Então cada um na cidade sabe o que precisa, mas o Brasil tem um modelo muito importante porque você tem uma centralização em Brasília que é importante, por exemplo, no momento de crise, que é importante para você ter políticas em todo o Brasil, né? Isso não acontece nos Estados Unidos. Você tem diversos direitos trabalhistas, você tem muito direito, tá? Eu faço uma crítica da Constituição de 88 que você não tem o dever. O direito é importante, mas o dever. Então a CLT, você tem várias proteções que são importantes, você tem que ter essa base. Então o Brasil é ultra burocrático, os Estados Unidos é pouco burocrático, então assim, algo no meio termo a gente precisa chegar, e é isso. Então assim, existem modelos econômicos que funcionam e alguns que não funcionam. Então assim, quando a gente fala da esquerda, né, desse modelo que você quer um Estado controlador, que era o que o Bolsonaro defendia no início, por muito tempo da carreira, e eu voto no Bolsonaro porque ele muda a opinião. Então assim, gente, eu falei isso no outro vídeo, mas eu quero deixar aqui, porque talvez vocês não vejam, alguém que está lá naquela cadeira e vê que talvez tenha falado uma coisa errada quando falou coisa da Petrobras. Isso é extremamente importante e positivo. Eu também sou cientista político, já trabalhei com políticos nos Estados Unidos, já trabalhei na OEA. Guerras foram iniciadas porque alguém falou algo, algum político, e não podia voltar atrás. Porque nós acreditamos que, sei lá, se você mudar de ideia, você está incoerente. Sendo que o próprio Einstein falava que é o seguinte, quem muda de ideia é inteligente. Porque se você entende que algo que você acreditava antes estava errado, isso tem coragem para fazer isso. Então é muito importante a gente entender isso. Então vamos, tá? E assim, eu tenho falado para vários clientes quando fala que o Bolsonaro é de ultradireita, etc. Nós temos aí o SUS, como a gente falou, que é universal, que o Obama foi chamado de socialista por criar um sistema de saúde pago, né? Não era gratuito como o SUS. Então você tem aumento de Bolsa Família, você tem um monte de coisa sendo feita. Então, assim, ele não cairia como político ou mesmo como parte econômica nesse contexto de ultradireita. Então, eu já conversei diversas vezes, acho que é uma coisa para a gente tentar conversar depois. E, de novo, o Brasil precisa ter o seu modelo.
seu modelo econômico, seu modelo político. Isso vai ser muito importante. Então, quando tudo isso passar, e vai passar, nós, como um povo heróico, né, como está lá no hino, vamos, gente, se unir. O Prêmio Nobel de 2018, deixar claro, uma teoria que eu estudei na faculdade, chama Endogenous Growth. Ele é dos anos 90, de um professor da NYU também. Ele ganhou o Prêmio Nobel, tá, gente? Mostra que quanto mais diversidade o planeta tem, quanto mais pessoas, ideias diferentes, a gente não precisa e não deve concordar em tudo, a gente deve focar no que a gente concorda, né? Porque, por exemplo, temos que sobreviver, temos que manter a economia, esquece o resto, tá? Porque o vírus não está nem aí para outras coisas. Você é humano, você vai pegar. Você tem a possibilidade de pegar. Então, assim, vamos nos unir, vamos tentar usar tecnologia, nossa mente criativa humana, nossa força de brasileiro e vamos mostrar para o mundo o que o Brasil realmente é. Porque a maioria das pessoas no Brasil é honesta. A maioria trabalha duro, pega 3 horas de ônibus para ir, 3 horas para voltar. Então, assim, nós precisamos honrar essas pessoas. E aí a gente chega em algo nosso. Porque o mundo tá junto. Não tem jeito. A indústria, por exemplo, da hotelaria, aviação, vai ter que ser feita. Isso aqui a gente já feito na segunda-feira e o G20 já anunciou, né, um pacote de medidas. Então, de novo, gente, o New Deal foi um pacote, diversas medidas em 29, 30, pelo presidente Franklin Roosevelt, que os Estados Unidos que a gente conhece hoje é por causa disso. Você tem, depois da Segunda Guerra, o chamado Plano Marshall, que tem um nome diferente, mas na verdade é o secretário George Marshall, que foi a reconstrução da Europa. E aí você tem o G20 já anunciando 5 trilhões de investimento, de liquidez na economia. Não sei exatamente como vai ser feito. É como se fosse um Global Marshall Plan. Vamos reconstruir o mundo. E sabe o que é melhor? Tá tudo certo. Eu lembro que eu falei para vocês aí sobre uma história da Europa. Isso aqui, gente, é Londres em 1940. Londres, acho que é um grande exemplo do que estava acontecendo, né? Quando Hitler começa a invadir, invade a Europa, enfim, Londres é bombardeada quase todas as noites. A população de Londres passa por, acho que, 2 anos de bombardeios, né? Muita coisa destruída. Então Londres tem falta de alimento. Toda noite, blackout, porque a Força Aérea Alemã olharia onde está a cidade exatamente, antes do radar, essas coisas. Então, assim, muito sacrifício. Quando você vai à Europa, você percebe isso no povo. Então, acho que é importante o mundo passar por uma dificuldade. O brasileiro leva muito a vida na flauta. Aqui a gente tem água à toa, a gente tem carne barata. Mas, gente, esse pessoal na Europa, na Inglaterra, nessa época, tinha que racionar comida. E caía bomba em cima da cabeça deles. Isso é uma foto de Londres, destruída umas áreas. Entendeu? Isso aqui são pessoas, aí a vida continuava. Você só tem que ficar em casa, gente. Não tá caindo bomba na gente. Olha o pessoal combatendo o fogo durante a madrugada, né, depois do bombardeio. Olha isso aqui. As pessoas estavam dormindo nas estações de metrô e eles tinham construído abrigos. Então as pessoas cansavam de sair da cama quando tinha alguma sirene de bombardeio, eles começaram a dormir até no metrô. Essa é a cidade que eu falei no início da conversa, Schaffenburg, pertinho, algumas horas, sei lá, uma hora e meia de Frankfurt, onde a gente tinha a empresa. Isso aqui, gente, é Schaffenburg. Logo depois, no final da Segunda Guerra, os bombardeios aliados são constantes também durante toda a Europa. Isso aqui, olha, quando você vai no castelo,
Tem uma foto lá, eu tentei achar, não sei exatamente se é essa, mas eu acho que seria aqui, tá? Mas é da cidade de Aschaffenburg, depois dos grandes bombardeios. Isso aqui é Cologne, né, uma cidade também importante, totalmente devastada. Isso aqui é Dresden, né, também igualmente devastada. E olha, gente, isso é Aschaffenburg hoje. Esse é o castelo do século XV, se não me engano. Tá aí, reconstruído. Essa é Cologne hoje. Esse é Dresden hoje. Então, assim, só para... Eu imagino que seja essa mesma foto. É o Square. Então, assim, quando eu estava na frente desse castelo, chega a arrepiar. Porque os alemães reconstruíram tudo. E aí eu estou falando de tijolo por tijolo. E a gente não está levando um bombardeio. Se a gente ficar em casa, a gente se protege. Então, assim, o mundo está nisso junto. Não tem diferença nem de cor, de raça. A gente tem um inimigo em comum. E por isso, eu acho que todos nós aqui, especialmente no Brasil, precisamos fazer a nossa parte. Ter a responsabilidade pelos nossos atos. Seja gentil, perdoe, né? O IBGE mostra que mais de 75% da população se diz cristã, né? Então, Jesus mandou você perdoar o seu inimigo. Então, ajude o seu amigo, seu irmão, sua irmã, seu pai, mas o inimigo também. Inimigo no sentido de alguém que você não goste. A gente não tem inimigo. Seja útil. Eu adorei quando o presidente mostrou que essa semana dizendo: vocês têm responsabilidade. Isso é verdade. Todos nós. E cada um de nós temos responsabilidade pelo outro. Todos. Isso começou com uma pessoa, tá, gente? Em Wuhan. Então pense no coletivo, porque o coletivo te afeta e você afeta o coletivo, e faça a sua parte. Eu realmente acredito que nós temos muito mais em comum do que de diferenças. Você vê, o mundo inteiro está preocupado com comida, papel higiênico. Ninguém está preocupado com diferenças políticas, religiosas, porque no final do dia, se nós não estivermos vivos, nada disso importa. E nessa pesquisa, muita gente está preocupada com conta. Então, nós acreditamos, isso eu acredito piamente, que nós temos muito mais em comum no mundo inteiro. Isso vai ser uma grande lição para nós, como humanidade, como ser. Nós podemos usar as tecnologias, nós podemos usar a nossa criatividade e dar a volta por cima e crescer muito mais. Então, a todos, se cuidem, fiquem com Deus e vamos continuar colaborando. E peço aí que mais pessoas coloquem os fatos, lembre de citar sempre as fontes, não passem informações fake. A gente já está comentando que sempre procurem apenas nos sites oficiais. Ministério da Saúde, World Health Organization, OMS, CDC, que é o Center for Disease Control. Ambos têm conteúdo em espanhol, vocês podem entender um pouco. O CDC chinês tem vários dados do início da pandemia. Importante também, nesse momento, diminuir o tom crítico. Se a China fez algo errado no começo ou não, pouco importa isso agora. Depois que passar, nós podemos voltar a tudo que aconteceu errado, porque todos nós vamos errar. E errar faz parte. Só não erra quem não faz nada. E nesse momento nós precisamos fazer. Eu vejo a coragem do presidente de fazer algo que realmente ele acredita que é melhor. Estamos disponibilizando isso para mostrar que, na verdade, pode ser uma opção mais cara, mais mortífera para todos. E o G20 comentou que todos precisam fazer. Então, assim, eu não vejo crítica construtiva, eu vejo muito ataque. Então, a todos nós brasileiros, que eu também sou brasileiro, e vou depender da vida de vocês, porque se vocês não fizerem a sua parte, eu, minha mãe de 85 anos, talvez não tivemos aqui. Uma boa noite a todos.